Boa noite, vamos continuar nosso tema. Então vamos identificar as 4 bestas. Nós vamos apresentá-las, as 4, quem são elas, e depois nós vamos identificar pelas características das 4. Elas apresentam suas características no livro de Apocalipse, conforme o Apocalipse nos orienta. Essas características para a gente identificar. E aí nós vamos depois calcular o número desta besta, né? Onde se encontra o número 666. Então, a primeira besta que nós vamos identificar aqui, ela se estabeleceu no ano 538. Ela é Roma papal. Ela é Roma papal. Apocalipse 13, verso 1, nos começa apresentando esta identificação deste rei. Roma papal é a primeira besta. Ela é o cristianismo pagão. Por que Roma papal é o cristianismo pagão? E por que Roma papal é a primeira besta? A palavra besta quer dizer reino, né? Por que é pagão? Porque a forma batismal aqui apresentada não é a forma, nesse sistema, não é a forma como Deus estabelece. A forma batismal, ela é uma forma fora do que a Bíblia nos orienta sobre o batismo, por isso que ele é pagão, ou seja, todos que compõem esse sistema são cristãos, mas são paganizados, ou seja, nunca foram batizados na maneira correta como Deus estabeleceu, né? Existe uma maneira correta que simboliza a morte, a ressurreição e de Cristo Jesus, que é o batismo, né? Simboliza isso. Então, ela foi estabelecida no ano 538, onde recebeu o poder de todas as nações, e ali ela se tornou, como se diz, cabeça, né? Cabeça de todas as nações. Todos os reis tinham que se curvar, né? Diante do Império de Roma papal. Então, Roma papal é a primeira besta. A segunda besta, como nós vamos identificar aqui, é o protestantismo por meio dos Estados Unidos. Apocalipse 13, verso 11, nos apresenta essas características, né? Para nós identificar. Deixa eu ler aqui o 13, verso 1, que diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfema. Então, quando nós for identificar pelas características da primeira besta, nós vamos ver essas características aqui, o que significa, né? A segunda besta, que é apresentada no livro de Apocalipse, ela é identificada como o protestante apostatado, ou seja, foi batizado corretamente como Deus estabeleceu, a maneira correta, mas se apostatou, abandonou o caminho, né? Ou seja, não se firmou. Então, é o cristianismo apostatado. Então, nós vemos a primeira besta e a segunda besta. Elas estão ligadas por um sistema. Sabe qual é o sistema que elas estão ligadas? Por um sistema doutrinário, que é a preservação como dia de guarda ou de adoração a Deus, o primeiro dia da semana. Então, esse sistema, o cristianismo pagão com o cristianismo apostatado, estão ligados pela o sistema de culto ou adoração a Deus no primeiro dia da semana. Apocalipse 13, verso 11 faz uma pequena identificação, só um exemplo aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta. Então, Estados Unidos é o país protestante. Essas primeiras características do verso 11 aqui simbolicamente apresenta possuía 2 chifres, são 2 sistemas de governo dentro de um, né? E como é um sistema cristão e também apostatado, abandonou o caminho. Você sabia que no início, quando Deus chamou o capítulo 12 de Apocalipse, apresenta a implantação dos Estados Unidos na América, como seria apresentado como uma mulher que foge para o deserto e o dragão arrojou uma água contra ela, né? Então, os Estados Unidos é a segunda besta do Apocalipse. A terceira besta do Apocalipse Aliás, os Estados Unidos ele foi implantado em 1798, quando ele se tornou uma nação, ele emergiu como uma nação forte. Em 1798, os Estados Unidos se levantou como uma nação forte. Ela fundou a sua Constituição em 1776 e 22 anos depois, em 1998, os Estados Unidos aí se levantou como uma nação forte em 1798. A terceira besta, como nós vimos aqui, é o ateísmo, representado pela ONU e pelo dragão, né? Então, Apocalipse 17, verso 3, dá para nós uma pequena referência, que diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, o ateísmo, veja só, o ateísmo simbolizado aqui pela ONU, o dragão, no caso, é uma religião não cristã ateísta e está ligado com o cristianismo apostatado por meio do espiritualismo. Então, nós vemos aqui que o primeiro dia da semana liga o cristianismo pagão com o cristianismo apostatado, e o espiritualismo liga o cristianismo apostatado com a religião não cristã, ateísta, né? O sistema ateísta, ou seja, que não acredita em Deus. Aqui representa o dragão, porque representa também Faraó. Faraó fez uma pergunta para Moisés: quem é o Senhor que eu não conheço? Então, essa palavra demonstra ateísmo, demonstra uma pessoa ateu, que não sabe quem é o Senhor, né? Então, aqui apresenta. E a quarta besta, né? A quarta besta, conforme é apresentado aqui, a quarta besta, ela será implantada após o decreto. É Roma moderna, com o protestantismo apostatado e o dragão. Então, os três aqui, a primeira, o segundo e o terceiro, compõem a quarta besta. Então, Apocalipse 17, 7 a 11, nos dá a identificação da quarta besta. Cristianismo pagão, apostatado e o ateísmo. Nós vamos ver esses versos para poder identificar cada um, né?